Na nossa web aula de hoje, nós vamos falar sobre porcentagem. Porcentagem. O que é porcentagem? A porcentagem ela é representada em nosso meio através de um símbolo, esse símbolo de percentual. A porcentagem ela está matematicamente ligada a frações de denominadores 100. Então, toda porcentagem ou percentual representado por este símbolo que você já conhece é uma fração de denominador 100. Logo, quando eu falo em 15%, eu estou falando em 15 sobre 100, fração de denominador 100. Outra forma de apresentar uma porcentagem é através de um número decimal, que vocês conhecem como número com vírgula. Então, observe nesse quadro, ó, 15% é igual a 15 sobre 100, que é igual a 0,15. Observe que o 100 ele tem dois zeros. Logo, o 15 deve ser escrito também com duas casas decimais. Então, quando falamos da porcentagem ou percentual, estamos falando do símbolo porcentagem, que representa uma fração de denominador 100, que também pode ser escrito na forma de um número decimal. Vamos para o nosso próximo slide. Nesse slide, nós vamos trabalhar com a relação entre porcentagem, fração e número decimal. Então, observe esses dois exemplos que eu trouxe. Olha, 45% é 45 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,45. Então, a gente tem a representação percentual, a representação fração de denominador 100 e a representação do número decimal. De igual forma, nós trazemos os 5%. 5% é a representação percentual, a fração é 5 sobre 100 e o decimal 0,05. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para essa relação. 2 zeros, duas casas decimais. 2 zeros, duas casas decimais. Certo? A fração, a porcentagem, ela está relacionada à fração e a números decimais. Vamos a alguns exemplos? Vamos lá. 48%. 48% em fração, 48 sobre 100, número decimal, 0,48. Mais um exemplo. 52% é a mesma coisa que 52 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,52. 26,5%. Observem que alguns termos percentuais, eles têm vírgula, né? 26,5. Quando você tem essa vírgula já no número decimal, isso não vai interferir na nossa escrita. Observe que nós pegamos o 48 e colocamos sobre 100. Então, nós vamos pegar o 26,5 sobre 100. Essa vírgula ela deve ser deslocada para a esquerda duas casas. Na representação decimal, 0,265. Então, observe que o 26 é as duas casas decimais que corresponde ao 100. Para fechar, 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,04. Então, a porcentagem ela pode sim ter vírgula na sua representação percentual. Então, representação percentual, representação fracionária, representação decimal. Vamos agora aprender ou falar um pouquinho sobre como calcular a porcentagem em algumas situações. Primeiro exemplo, se todo símbolo porcentagem é uma fração e é um número decimal, isso significa que, tendo uma fração, a gente consegue escrever uma porcentagem. De que maneira eu faço isso? É muito simples. Primeiro, para transformar uma fração em porcentagem, eu devo dividir o numerador pelo denominador. Quem é o numerador? Quem é o denominador? Vamos mudar a cor aqui para a gente poder
relacionar na fração? Olha, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Isso que eu devo, primeiro passo que eu devo fazer para transformar uma fração em porcentagem. Dividir o de cima pelo de baixo, numerador pelo denominador. 2 dividido por 5, 0,4. E agora, o que eu vou fazer? Depois que eu fiz a divisão, nós vamos pegar o resultado dessa divisão e vamos multiplicar esse resultado por 100. Então, nós vamos estar pegando esse resultado e multiplicar esse resultado por 100, já que nós estamos falando de porcentagem. Sendo assim, então, 0,4 vezes 100 é igual a 40%. Ou seja, esta fração é a representação da porcentagem 40%. Outra forma de aplicação da porcentagem é quando a gente quer determinar a quantidade de um determinado produto dentro de uma mistura. O quanto que um determinado número corresponde percentualmente em relação ao outro. Então, olha esse exemplo. Rafael prepara um copo de suco misturando 120 ml de água com 80 ml de suco de fruta concentrado. Qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Então, eu tenho uma mistura de água com suco. E eu quero saber o seguinte, dentro desta mistura, a água corresponde a quantos por cento? Primeira coisa, primeira pergunta, quanto de suco foi feito? Né? Então, se ele misturou 120 ml de água com 80 ml de suco, o Rafael, ele fez 200 ml de suco, depois de pronto. Desses 200 ml de suco, 80 é água. Então, 120 é água. Então, nós precisamos saber quantos por cento de água tem na mistura. Em outras palavras, 120, que é a quantidade de água, corresponde a quantos por cento de 200, que é a mistura total. Isso é muito simples. Basta você dividir 120 por 200. Quando nós dividimos 120 por 200, nós encontramos o resultado 0,6. Esse resultado de 0,6, nós vamos multiplicar por 100. E ao fazer essa multiplicação, nós definimos que nesta mistura existe 60% de água. Se 60% é água, 40% é suco de fruta, né? Porque a soma da água com o suco de fruta tem que dar um total de 100%. Essa é mais uma aplicação da porcentagem. Seguindo então, vamos a mais um exemplo. A porcentagem está intimamente ligada à análise de gráficos. Então, veja esse exemplo. Considere uma pesquisa realizada com 386 pessoas. Isso é o total. Determine o número de homens entrevistados conforme as informações do gráfico. Número de infectados pelo coronavírus no município de Marilândia. Masculino, 47,2. E é exatamente isso aqui que a gente quer calcular, porque nós precisamos determinar a quantidade de homens que foram entrevistados, né, que está representado nesse gráfico. Então, o que eu quero, oitavo ano? Eu quero calcular 47,2%, eu quero calcular este valor de 386. Para mim encontrar esta porcentagem, esses dois números são muito importantes. Eu quero calcular 47,2% de 386 pessoas. Vamos calcular isso então. Essa conta é simples, é uma multiplicação. Então, eu quero fazer 47,2 vezes 386. Lembre que esta expressão é simbólica, então nós temos que transformar em fração. Nós vamos transformar esse número em fração
e, enfim, fazer a multiplicação. Então, eu vou fazer 47,2 vezes 386. Dá esse número grandão aqui, ó, 18.219,2. Que dividido por 100 resulta em 182,19. Mas nós estamos falando de pessoas. Se nós estamos falando de pessoas, a resposta deve ser inteira. Foram entrevistados 182 homens para construir este gráfico. Então, nós falamos aqui da aplicação da porcentagem no gráfico. Nós estamos calculando um valor percentual sobre um número, sobre uma quantidade. Eu quero calcular 47% de 386. Essa é a porcentagem que nós chamamos de porcentagem de um determinado valor. Vamos a mais um exemplo. No exemplo seguinte, nós tornamos a falar sobre gráfico. Tornamos a usar um gráfico da Covid-19. O que eu quero saber aqui nesse gráfico, né? Primeira pergunta que eu devo responder nesse gráfico. Olhando para esse gráfico, qual a faixa etária com o maior número de infectados? Então, esse gráfico ele representa a quantidade de pessoas infectadas por idade. Então, qual é a faixa que apresenta o maior número de infectados? A mais alta. Ou seja, nós estamos falando de 18.846 pessoas infectadas. Esse gráfico traz as pessoas de 30 a 39 anos como a faixa etária com maior número de infectados, um total de 18.846. Outra pergunta que eu quero fazer, né, nesse problema, nessa situação. Eu quero determinar a faixa etária com o maior número de infectados, quantos por cento ela representa do total de pessoas contaminadas, de pessoas infectadas. Então, quando eu falo em 18.846, eu estou falando em quantos por cento de 73.755. Então, aqui tem duas informações importantes. Primeira, o total de pessoas infectadas. Segundo, o número que eu quero calcular. Então, eu vou fazer uma comparação entre 18.846 com 73.755. A gente já falou sobre isso. Quando a gente quer calcular a porcentagem que um número representa do outro, nós fazemos isso usando uma divisão. Então, vamos lá? Veja bem, faixa etária com o maior número de infectados, 30 a 39 anos, 18.843. Que porcentagem que isso representa de 73.755? Primeiro, esse número é importante, é o número que eu quero comparar com esse número, que é o total. Então, a gente sempre tem que ter dois números. Um número que deve ser comparado com o outro. Essa é a quantidade de pessoas de 30 a 39 anos. Esse é o total de números infectados no Espírito Santo em 23 de julho, que foi quando essa pesquisa, quando foi retirado esse gráfico do painel Covid-19 do Espírito Santo. Vamos lá. Primeiro, dividir 18.000 por 73.755. Essa divisão dá o resultado de 0,255. Essa divisão ela é infinita. Eu peguei apenas 3 casas decimais. Feita essa divisão, basta fazer o que agora? Eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 100. É assim que a gente constrói a porcentagem, pessoal. É muito simples, não tem dificuldade. Multiplicando, a gente encontrou 25,5%. Ou seja, no Espírito Santo, em 23 de julho, 25,5% das pessoas que tinham coronavírus, que tiveram coronavírus, estavam na faixa etária de 30 a 39 anos. E assim a gente encerra a nossa aula falando um pouquinho sobre porcentagem. Eu espero que eu tenha ajudado. Até uma próxima web, onde a gente vai tratar de um novo assunto matemático.